pressionei. Eu não vou dizer que eu critiquei, mas eu pressionei no sentido que eu fiquei um pouco apreensivo quando eu vi a limpeza ali do arroio, né? Que foi uma limpeza... Vou usar a palavra radical, talvez não seja a palavra mais, mas foi uma limpeza forte, né? Eu te critiquei um pouco pela preocupação com relação às árvores, né? A questão da mata ciliar, mas eu vi também o resultado. A gente viu claramente que aquilo ali funcionou. Que outras obras de infraestrutura desse gênero, questão de esgotamento sanitário, questão de estrutura do esgoto pluvial, principalmente, estão aí no planejamento para esta e para uma futura administração, se ela acontecer, Massolo. E te dou a oportunidade também para repercutir um pouquinho desse trabalho que foi feito ali, de como que ele foi feito, por que ele foi feito daquela forma. Eu ainda acho que tinha que ter mantido as árvores, mas vamos ver. Bom, vamos lá. Olha, nós falávamos no início do podcast da lei da atração, né? Sim. E eu tenho um amigo que está em Saquarema, no Rio de Janeiro, que é aqui do Morro Grande, o Roni. Ele é presidente da comissão do Salão do Morro Grande, onde eu fui festeiro o ano passado. E ele botou assim: boa noite, Rodrigo. Estou aqui em Saquarema, no Rio de Janeiro, trabalhando na fazenda da Green Grass. Estive no mercado e o dono me perguntou se eu era gaúcho. Falei que sim, que sou de Santo Antônio. E ele me falou o seguinte: vocês fizeram um trabalho de prevenção fantástico em Santo Antônio. Olha só. No Rio de Janeiro. É uma honra para nós ouvir isso. Um abraço. Mandou agora. Ó. Olha que legal. E provavelmente ele não deve estar ouvindo o podcast porque ele está, certamente, né, enfim, trabalho. Estava no mercado, então provavelmente... né, ele não estava assistindo e acabou falando isso. Então um abraço, né, para o Roni mesmo que não esteja assistindo. Eu acho que essa tua fala é bem pertinente e eu gostaria de falar então sobre esse assunto. Bom, quando nós tivemos a enchente de junho, que foi uma enchente muito drástica e que atingiu especialmente o litoral norte, atingindo principalmente Maquiné e Caraá, nós aqui também tivemos situações dramáticas. Muitos patrulhenses perderam seus carros, muitos patrulhenses tiveram prejuízos financeiros porque a água invadiu as suas lojas e muitos patrulhenses perderam os seus móveis, né, porque a água invadiu inúmeras residências de inúmeros bairros. Bom Princípio, Rua Santo Antônio, Jardim Europa, Osô Lopes, Pindorama, dentre tantos outros. Bom, depois daquele episódio, nós iniciamos um trabalho justamente para que Santo Antônio da Patrulha não passasse por aquela situação nunca mais. Claro que essa situação ela não depende do gestor que está sentado naquele momento na cadeira de prefeito. Ela depende primeiramente de fatores climáticos, porque realmente quando a chuva ela é demasiada, não há bueiro limpo que resista, não há córrego limpo que resista. Mas as atitudes e os trabalhos preventivos, eles fazem a diferença e eles podem diminuir o impacto, ou em muitos casos, né, não ocasionar o impacto que uma enxurrada ocasiona. E nós começamos a limpar os arroios do município de Santo Antônio da Patrulha em agosto de 2023. Eu lembro que estava acontecendo a festa do município, a Fenacanha Moenda. E desde agosto de 2023 nós não paramos mais de limpar os arroios de Santo Antônio da Patrulha. Portanto, nós estamos limpando os arroios há quase um ano. Né? Fecha agora em agosto. Um ano de limpeza dos arroios. É claro que, neste período, nós tivemos que interromper a limpeza por diversas vezes, porque nós tivemos enxurradas no ano de 2023. Especialmente setembro, outubro, lembrem que em setembro aconteceu, né, a tragédia no Vale do Taquari. Muita chuva aqui, mas fundamentalmente muita chuva lá no Vale do Taquari. E nós estávamos em pleno processo de limpeza. Então ele começou em agosto, ele foi interrompido pelos períodos chuvosos e ele foi retomado. Neste ano de 2024, além de continuar com a limpeza com a nossa escavadeira da prefeitura, nós terceirizamos também esse serviço. Nós contratamos outra máquina com tamanho reduzido
para que a limpeza pudesse ser feita em áreas onde a máquina da prefeitura não consegue acessar. Por exemplo, embaixo da ponte da Porto Mirim, bairro Bom Princípio, dentre outros lugares. Tanto que, na maioria das vezes em que a sanga foi limpa no passado, ela foi limpa com uma máquina externa, no local externo, porque em muitos lugares ela não passa, porque é realmente muito grande a nossa máquina da prefeitura. Então a gente fez esse serviço em alguns momentos com 2 máquinas. É importante ressaltar que a prefeitura nunca fez este serviço sem outorga, sem licença ambiental, né? Em todo momento nós estávamos respaldados pela licença do Departamento de Meio Ambiente. Além disso, nós tínhamos, quando iniciamos lá em agosto, um decreto de emergência vigente, porque eu decretei emergência logo depois do ciclone que acometeu o nosso município em junho. Então, sempre dentro, né, dos parâmetros legais. O que acontece? Quando nós iniciamos a limpeza, e que chamou muito a atenção da população, na parte do Pindorama, especialmente na rua Lotar Machado dos Reis, várias árvores foram derrubadas naquele local, porque em muitos pontos da Lotar Machado dos Reis havia árvores dentro da sanga, o que obstruía a própria passagem d'água. Então essas árvores foram tiradas, né? E em muitos locais não há como você tirar o material da sanga e colocar, né, pelo lado de fora num caminhão, né? Você precisa fazer ali a própria colocação do material, né, nos próprios taludes da sanga. E em muitos casos a máquina não entra se você não tirar a vegetação. Ali, na Lotar Machado dos Reis especialmente, e em muitos outros pontos da sanga, nós tivemos... azar não é a palavra correta. Nós tivemos sorte porque a limpeza preveniu, né, inundações, mas nós tivemos azar porque não deu tempo de nós replantarmos vegetação, porque só fizemos o serviço e começou a chuvarada. E ali, do dia 27 de abril até o dia 27 de maio, que foi ontem, nós tivemos mais de 700 milímetros de chuva, algo nunca visto na nossa história. E é evidente que isso ocasionou erosão. Em primeiro, porque o excesso de chuva foi realmente assustador. E em segundo, porque a própria retirada da vegetação, né, proporciona a erosão acelerada. Mas em pontos que nós não havíamos limpado ainda, mais para frente, também tivemos erosão, né, onde nós não tiramos a vegetação. É claro que onde nós tiramos, a erosão ela foi mais acelerada. Mas eu quero aqui tranquilizar a população que os taludes que foram, né, de certa forma destruídos pela força da água, eles vão ser reconstituídos. Nós colocaremos pedras para conter, né, qualquer tipo de erosão. E é evidente que depois disso nós plantaremos ali algum tipo de material, muito provavelmente grama, né? E claro, nós vamos recompor árvores que foram retiradas, fazendo a necessária recomposição ambiental, né? Isso a gente falou aqui no podcast muito sobre isso, né? As árvores têm um papel extremamente importante, não só de contenção, mas de purificação do ar e de tantos outros benefícios que o verde traz para as cidades. Por isso, a arborização é extremamente benéfica, que seja incentivada, e nós ressaltamos muito isso. Não somos contra árvores, retiramos por necessidade em alguns pontos, e é evidente que onde ela foi, né, retirada, ela vai ser reconstituída, e estamos estudando ainda com o Departamento de Meio Ambiente, se no mesmo lugar ou em outro lugar. Então eu queria fazer dar esse recado para a população, dizer que hoje nós já retomamos a limpeza da sanga, né, seguimos adiante,